Criatura do céu! E se você tivesse que usar literatura lá do quinhentismo no Brasil, literatura de catequese na redação do Enem, você usaria como, hein? E aí, beleza? Se eu tivesse que falar da literatura do Padre José de Anchieta ou de outros daquele período, eu falaria sobre como a educação brasileira já nasceu de forma conservadora. Isso mesmo, é que nós temos que entender o contexto aí, né? O Brasil é descoberto, mais tarde um pouco começa-se um processo de colonização, de educação também, e o nosso processo de colonização é inicialmente pensado pelos jesuítas, ligados à Contra-Reforma. E por favor, lá na Europa estava acontecendo a Reforma, o Renascimento, e não vá pensar que a Contra-Reforma era contra só a Reforma, né? A Contra-Reforma era contrária às inovações trazidas pelo Renascimento, claro. Então, a Contra-Reforma pretendia trazer de volta os valores, as ideologias medievais. E com isso não estou ainda dizendo que ser conservador seja ruim, não estou fazendo esse juízo de valor, mas é importante entender que o Brasil nasce, no que se refere à educação, de maneira bastante conservadora, evidentemente. E é importante, numa redação sobre a melhoria à educação, sobre a educação no Brasil, falar sobre isso, né? Falar que o Brasil já tem uma perspectiva de educação que nasce conservadora. Muita gente diz, por exemplo, que hoje nós temos alunos do século XXI, professores do século XX e um modelo educacional de séculos passados. E isso tudo mostra um profundo anacronismo. Porque se você for parar para pensar, essa ideia de boletim, nota, prova, aplicar uma prova para ver se o aluno aprendeu mesmo, esse modelo foi criado pelos jesuítas, sabia? Isso, claro, não só no Brasil, mas é um modelo que foi aplicado pelos jesuítas e que mais tarde foi aproveitado pela burguesia. De qualquer maneira, se eu falasse sobre educação jesuítica, literatura de catequese, Padre Anchieta, é claro que eu posso lembrar lá das peças do Anchieta, que tinham a intenção de educar o índio, dos poemas do Anchieta, mas o mais importante para mim é fazer referência a isso, dizendo que no Brasil a educação começou de forma conservadora. Espero que você nos acompanhe aí nesses vídeos, e no próximo vou falar sobre como você poderia usar o barroco, né? Beleza? Abraço, até mais!